Hoje vamos falar um pouquinho sobre polimerização. Basicamente, nós temos dois tipos de polimerização. A chamada polimerização por adição e a polimerização por condensação. Mas o que é um polímero? N partes de um monômero. Monômero é uma única parte. Se eu pegar N partes de um monômero, colocar em condições adequadas, de pressão, temperatura e catalisador, eu vou dar condições desse monômero se ligar e originando um polímero. Polímero é uma macromolécula. Vamos ver um exemplo de polimerização por adição. Uma polimerização por adição, eu vou utilizar como monômero o eteno, sendo que alguns autores também chamam de etileno. Eu vou pegar N partes do eteno, vou colocar em condições adequadas de pressão, temperatura, com catalisador adequado. Eles vão se ligar. O que acontece aqui? Eu tenho a quebra de uma ligação, o aparecimento de duas valências livres, dois hidrogênios em cada um dos carbonos, isso unido N vezes. O nome do polímero, coloque poli na frente do nome da matéria-prima. Polieteno ou polietileno. Então, um tipo de polímero de adição é o polietileno. Um outro tipo de polímero, polímero por condensação. Nesse tipo de polimerização, vamos utilizar dois reagentes. O ácido, chamado ácido adípico, que é o hexano dioico, e uma diamina, a 1,6-hexano-diamina. Nesse tipo de polimerização, o que vai acontecer? Eu vou ter uma eliminação de moléculas de água. O que vai acontecer? Se eu quisesse prolongar essa cadeia, eu colocaria um outro grupo amina, sairia uma outra molécula de água. Desse lado, eu colocaria um grupo ácido, sairia uma outra molécula de água. E a estrutura resultante, não do polímero, mas da primeira junção entre o grupo amina e o grupo ácido carboxílico. Note, C-duplo-OH é um ácido carboxílico. C-duplo-NH é uma amida. E o NH2, amina. Funções orgânicas, grupos funcionais, sempre aparecem nos vestibulares. Então, provavelmente, você vai encontrar uma questão que vai se apresentar numa estrutura e ele vai pedir para você reconhecer os grupos funcionais. Esse grupo C-duplo-NH é o mesmo que acontece nas proteínas. As proteínas também são polímeros. Vários aminoácidos se unem através da chamada ligação peptídica, originando uma proteína, que é uma macromolécula. Um aminoácido chamado peptídeo. Uma proteína é um polipeptídeo. Eu vou mostrar uma experiência de uma reação de polimerização por condensação. Esse reagente é o chamado diisocianato de parafenila. Nome comercial, isocianato. Vou colocar um pouquinho do isocianato. O outro reagente é o etilenoglicol. Nome comercial dele, poliol. Vou colocar quantidades aproximadamente iguais aqui.
Aqui eu estou fazendo uma homogeneização para que ocorra o maior número de colisões, o maior número de interações para facilitar a formação do polímero. Esse polímero é a chamada espuma de poliuretano. Se vocês notarem, vocês vão perceber, inicialmente, uma variação de volume. Aparentemente, começa a crescer. Apresentando isso numa sala de aula, os alunos falam que parece um fermento, parece que a massa está crescendo. Aqui já começa a notar essa variação de volume. Essa interação vai criar uma estrutura totalmente diferente dos monômeros que originaram. Essa espuma de poliuretano é a mesma espuma utilizada para a fabricação de colchões, para-choque de carro. Ela ser mais resistente ou menos resistente depende de como ela é fabricada. Como existe uma expansão, se você exercer pressão e dificultar essa expansão, ela vai se tornar mais rígida. A variação de volume é bem significativa. E o que está se esperando? Que esse polímero caia. Vai cair, não. Olha o aumento de volume que ele tem. E a característica é totalmente diferente dos dois líquidos que foram misturados.